Se essa palavra tivesse um título, um tema, e não tem, mas se tivesse, seria a comida favorita do Evangelho. E você vai entender. Qual é a sua comida favorita? Qual? Macarrão. Qual é a sua? Lasanha. Hambúrguer. Pizza. Carne. Comida favorita. Pensa na sua comida favorita. Tipo, já que vai ter uma refeição, se você pode escolher qual você quiser, é aquela. E seja específico na escolha. Porque, por exemplo, a minha comida favorita é churrasco. Disparado. Só que não é qualquer churrasco. Porque eu sou chato. Eu gosto da carne grossa, vermelha, bem mal passada, bem pingando. Eu gosto assim. Então, quando alguém me pergunta se puder escolher qualquer refeição, qual você pensa? Eu penso nessa. Ou o café. Um dos dois. Porque se for o café e não tiver a carne, também está tudo certo. Pensa na sua comida favorita, assim. O Evangelho, ele tem um monte de coisas boas. Um monte de coisas boas. Só que tem alguma coisa que é a melhor de todas essas coisas boas. Assim como quando você vai num almoço, numa janta, tem um monte de coisa boa para comer. Só que também tem o seu prato favorito. Ter o seu prato favorito não significa que as outras coisas não são boas. Não, você come inclusive. Inclusive, se não tiver, o prato favorito não fica tão bom. Porque eu gosto muito de carne. Só que se tiver uma farofa é bom. Porque a carne fica melhor porque tem a farofa. Então, as coisas todas que estão lá na mesa são boas. Mas tem uma que é a melhor. Com o Evangelho funciona do mesmo jeito. Existe alguma coisa que é a lasanha. Existe alguma coisa que é o macarrão, que é a picanha, que é o hambúrguer, existe alguma coisa que é o melhor. E entender qual é essa coisa que é o melhor é muito importante. É fundamental. Sem entender qual é essa parte central, que John Piper chamou de a parte mais doce das boas novas, sem entender qual é essa parte principal, a gente não entende o Evangelho por completo. Precisa entender qual parte é essa, e nós vamos entender hoje. Antes, eu quero fazer uma ilustração com você. Imagine a seguinte cena. É de manhã bem cedo, ainda está muito escuro. O quarto está todo fechado, todo apagado e um casal está lá dentro. O casal está dentro. E o casal, um dos dois acorda, o homem acorda. Vamos dizer que eu acordo. Não aconteceria, né, de eu acordar antes da Camila, acordar 5 da manhã, mas finjamos que acontecesse. Eu acordo cedo, muito cedo aquele dia. E aí eu levanto. E quando eu levanto, eu tropeço em algumas roupas que estavam no chão. E quando eu tropeço naquelas roupas que estão no chão, eu tropeço e o meu braço bate na porta, assim. Bate no trinco, bate na parede e machuca meu cotovelo. E aí eu fico muito bravo. Porque eu digo, poxa, por que ela deixou essas roupas aqui de modo que eu tropecei e machuquei meu cotovelo? E aí eu viro para ela, que ainda está meio dormindo, e digo, amor, pô, brincadeira, hein? Por que você deixou essas roupas aqui? Olha aqui, meu cotovelo agora está sangrando. Por que você deixou isso aí? Por que você não foi mais atento um pouco? E aí ela levanta e a gente acende a luz, e quando ela acende a luz, a gente vê que as roupas eram minhas. E que eu larguei ali à noite antes de dormir. E aí ela olha e diz, amor, mas não fui eu que deixei, eu nem vi que você deixou aí. Quando você chegou, eu já estava dormindo, você largou aí. E aí eu saio do quarto, bravo. Lá fora, daqui um tempo ela vem, e aí a gente está ali passando um café, e enquanto a gente está ali passando um café, como você imagina que está o clima naquela cozinha? É lamentável, porque o clima é de frieza, eu estava bravo, ela estava certa e eu achei que estava errada. Eu errei 2 vezes, porque a primeira é que eu larguei as roupas. 3 vezes, né? A segunda é que eu tropecei, não olhei por onde andei. E a terceira é que eu ainda culpei o outro, culpei outra pessoa. E aí o que eu sei? Eu sei que eu preciso pedir perdão. Eu sei. Porque se eu não pedir perdão, não tem como ajeitar as coisas. Tem como maquiar as coisas. Daqui a pouco o tempo passa, e aí ela esquece. Ajeitar não dá.
ajeitar, corrigir, só se pedir perdão. Eu sei que eu preciso pedir perdão. Agora, a pergunta é: por que eu preciso pedir perdão? Por que eu quero pedir perdão? Por que eu sei que eu devo pedir perdão? E para essa pergunta existem respostas certas e existem respostas erradas. Por exemplo, eu posso pensar que eu devo pedir perdão, porque se eu não pedir perdão, o clima na casa ficará ruim. Eu não queria um clima ruim, eu queria um clima agradável. Eu posso pensar que esse é um motivo para eu pedir perdão. Eu posso pedir perdão porque eu posso pensar assim, ó, se eu não pedir perdão agora, daqui a pouco ela revida. Daqui a pouco ela vai descontar em mim. Esse é um motivo. Eu posso pedir perdão por pensar assim, ó, se eu não pedir perdão hoje, ela joga na minha cara isso amanhã. Então é melhor eu pedir perdão agora, porque depois ela vai jogar isso aí na minha cara. E eu posso pedir perdão para ela pensando assim, ó, se eu não pedir perdão, a minha vida sexual com ela vai ser atrapalhada. Porque daqui a pouco eu vou querer, ela não vai. Então eu preciso pedir perdão, porque senão vai dar ruim. Eu posso pedir perdão porque ela pode usar isso. Para dizer, ó, você não pediu perdão aquele dia, eu também vou fazer o que eu quero aqui. Todos esses motivos são motivos para você pedir perdão. E todos esses estão errados. Porque nenhum desses motivos engrandece a minha esposa. Todos esses motivos a diminuem. Todos. Todos eles eu estou pensando em mim. Todos eu estou pensando no meu conforto, no meu bem-estar, na minha segurança. O que significa? Eu preciso pedir perdão. Existe um motivo certo para eu pedir perdão, que não é nenhum desses. E nós precisamos entender por que eu preciso pedir perdão. Essa é a primeira parte. Nós voltaremos a essa ilustração depois. Daqui a pouco a gente volta para essa ilustração. Preste atenção. Existe no Evangelho muita coisa boa. Muita coisa boa. Por exemplo, ser justificado pela fé é muito legal. O que é ser justificado? Eu pequei, então eu não sou mais justo. Eu preciso me tornar justo de novo. Então eu preciso ser justificado. Qual é o modus operandi da nossa fé? Qual é a forma de ser justificado? É pela fé. Pô, isso é muito legal. Isso é muito da hora. Eu sou justificado, eu sou credenciado como justo, por quê? Porque eu tenho fé. Pô, isso é muito legal. Imagina se fosse assim na lei. Eu tomei uma multa, e aí eu não vou precisar pagar a multa, vou ser justificado por essa multa, por quê? Porque eu tenho fé nas leis. Então eu fiz, mas está tudo bem, agora eu tenho fé e tá... Pô, ia ser econômico. Essa é uma parte muito legal, a gente ser justificado pela fé. Por exemplo, perdão pelos pecados, é muito legal. Você pecou hoje. Você pecou hoje, você vai pecar daqui a pouco. Possivelmente você vai pecar comendo pizza. Talvez pela quantidade. Talvez porque alguém vai pegar aquela última fatia de portuguesa que você queria e você vai pensar, fui prejudicado. Eu desejava por essa fatia. Talvez você peque daqui a pouco. Talvez você pegue para descer no elevador e pense, eita, eu ia entrar e a pessoa pegou meu lugar. Então, ser perdoado pelos nossos pecados é fantástico. É uma parte muito boa do Evangelho. Deus não ficar com ira para cima de nós e a gente não ir para o inferno. É bom ou não? É muito bom, cara. Pô, eu era merecedor do inferno e agora eu não sou mais, porque ele tirou a ira que ele tinha. É maravilhoso. Eu não sou mais escravo, é muito bom. Eu tenho vida eterna. Cara, isso é um conceito surreal da nossa fé. É surreal. Sabe por quê? Porque esse conceito de vida eterna que a gente tem pela fé, gente, ninguém oferece. A filosofia não oferece. A sociologia não oferece. As éticas mais profundas não oferecem. Ninguém oferece o conceito que a gente oferece de vida eterna. E do jeito que a fé de Jesus oferece, nenhuma religião oferece. Porque a gente fala o seguinte, ó, quando você morrer, aí que você vai viver. Rapaz, isso é maluquice. Isso é lindo. A gente fala assim, quando você morrer, a hora que você morrer, fique em paz, que aí você vai ter começado a viver. Porque você vai estar junto de Deus, onde não há dor, não há lágrima, não há choro, não há sofrimento, só há alegria. Pô, esse conceito é fantástico. Ele é tão bom, que é por ele ser tão bom, que a filosofia fala que a gente é maluco. E que a religião só quer alienar todo mundo, porque ele é tão bom que é bom demais para acreditar. E a melhor parte é que é verdade.
É porque ele é tão verdade que o apóstolo Paulo disse: melhor seria que eu morresse hoje. Porque se eu morresse hoje, eu estaria com meu pai ainda hoje. Ou seja, tem coisas muito boas. Muito, muito, muito boas. E nenhuma dessas é a lasanha. Nenhuma dessas é o churrasco, nenhuma dessas. Todas elas são acessório, todas elas são consequência. A melhor parte a gente descobre na palavra. Se você tiver com a sua aí, pega aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, dos versículos 4 ao 6. Pega aí. 2 Coríntios 4, 4 ao 6. Eu já tinha lido esse texto e provavelmente você já leu, e talvez você nunca entendeu ele profundamente como você vai começar a entender. Então vamos lá, 2 Coríntios 4, do versículo 4 ao 6, diz assim, ó. A gente vai ler agora o 4 e o 6. O 5 a gente vai ler depois. O primeiro o 4 e o 6. Presta atenção, diz assim: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E o versículo 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esse texto de Paulo aos Coríntios é a prova de por que você precisa sair de casa para vir num culto. Porque se não tiver quem explique, a gente não entende nada. E não é que você não entende porque não sabe, porque eu também não entendo nada. É que o texto de Paulo, ele é tão complexo, ele é tão profundo, que ou a gente se debruça nele, ou ele não consegue alimentar a gente com o que ele tem para entregar. Então presta atenção, no versículo 4 diz assim, ó: o Deus deste mundo. Quem é o Deus deste mundo? Satanás. Satanás, o inimigo de nossas almas, o diabo, Lúcifer, ele é o Deus deste mundo. Por quê? Porque nós entendemos que o mundo jaz no maligno. A palavra deixa claro que este mundo está no comando do mal. O pecado permitiu isso ao mundo. O Deus deste mundo, o diabo, o que ele fez? Ó, cegou o entendimento dos descrentes. O que significa uma pessoa que não crê em Deus, que não crê em Jesus, é porque ela não crê que ela é um descrente. E por que ela não crê? Ela não crê porque ela foi cegada no seu entendimento pelo Deus deste mundo, que é o inimigo. O que significa? Todas as vezes que você que crê em Deus estiver conversando com alguém que não crê, você pode tentar mostrar para a pessoa o que você quiser, e ela não vai ver porque ela está cega. E a palavra nos explica que ela está cega, ela foi cegada pelo diabo. O que significa? Você pode tentar mostrar quantas vezes você quiser, ela não vai entender. Através de você mostrando, ela não vai entender. Precisa de uma ação maior, senão ela não entende. Ó, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça, ou seja, para que o brilho não chegue a eles, para que eles não recebam esse brilho. Qual brilho? Da luz do evangelho da glória de Cristo. Presta atenção, qual luz não chega em quem é cego por conta da ação do inimigo? Não chega a luz do evangelho da glória de Cristo. Para você entender o que significa isso, senão você lê a palavra e não entende a profundidade. Qual é o evangelho? O evangelho é a boa notícia. Do que? Da glória. Glória de quem? De Cristo. O diabo cegou as pessoas para que elas não vejam, para que elas fiquem cegas e com isso não percebam a brilhante luz que existe no evangelho da glória de Cristo. O que é não crer em Deus? É ter sido cegado pelo diabo. Quem foi? Todos nós. Todos nós, sem exceção. A diferença é que alguns de nós que estamos aqui recuperamos a visão. Graças a Deus. Mas todos nós fomos cegados. O que significa quando você crê e conversa com alguém que não crê, é porque essa pessoa é cega. E por que nós não a julgamos? Porque você também era.
E você também pecou. E você também não creu. E você também agiu que nem um idiota. Porque você não cria. Ou seja, essa pessoa foi cegada pelo diabo. Para não enxergar a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pronto, nós chegamos aqui num ponto crucial. Nós acreditamos que um homem nasceu 2000 anos atrás e que aquele homem, aquele cidadão que nasceu, era a imagem de Deus. Ele não era como a imagem de Deus. Jesus não era como Deus. Jesus não era parecido com Deus. Jesus não era do mesmo estilo de Deus. Não, ele era a imagem de Deus. Ele era o próprio. E essa fé muda tudo para nós. Tudo, 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 tudo. Porque se você não crê que Jesus é a imagem de Deus, você não é cristão. Você crê que ele é um mestre, que ele é uma lenda, que ele é um grande líder que a sociedade teve, e isso não faz de você um discípulo. Aliás, não faz nem sentido. Porque ou você acredita que Jesus era o próprio Deus, ou você acredita que Jesus era um maluco. A opção de que ele era um grande mestre não tem. Sabe por quê? Porque imagina que a gente está hoje sentado na pizzaria e chega um cidadão lá, narigudo, de cabelo meio comprido, meio assim, juntadinho, e ele bem pardo, assim, do Oriente Médio, ele chega pra gente, olha pra gente e diz assim: eu sou Deus. Eu sou o próprio. Eu sou ele. Ah, você é um enviado dele. Não, eu sou ele. Ah, você é um fiel de... Não, eu sou ele. Eu sou Deus, tudo bem? Prazer, Deus. Foi isso que Jesus fez, gente. Jesus chegou em Israel e disse: eu sou Deus. Tudo bom, gente? Que bom chegar aqui, eu sou Deus. Tudo bem aí, William? Tudo bem? Eu sou Deus, Carol. Prazer. Ou você e eu acreditamos que é verdade, ou você e eu acreditamos que ele era um maluco. Não tem outra opção. Ah, não, a minha fé é mais assim, acreditando que ele era um grande mestre. É nada. É nada, porque se você não acredita que ele é Deus, você acredita que ele é um maluco. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Presta atenção. O versículo 4 explica isso. Nós temos um problema. Nós temos um problema grave. Qual é o nosso problema? Nós fomos cegados pelo diabo para não ver a luz do evangelho de Cristo. Esse é o problema no versículo 4 e a solução está no versículo 6. Percebe que se você ler de novo agora o versículo 4, você lê diferente do que 5 minutos atrás? Ó, se você ler o mesmo versículo agora de novo: o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pronto, o versículo nem parece mais tão difícil assim. Nem parece mais um amontoado de palavras. Agora, se alguém perguntar o que significa 2 Coríntios 4, você explica. Você dá um jeito de explicar, talvez não fazendo tanta piada e falando besteira, mas você explica. Por quê? Porque é isso que a gente precisa fazer com a palavra. Perceba, eu fiquei uns 7 minutos aqui só explicando esse versículo. E por cima. Porque se o Bibo tivesse aqui, o Bibo ia dizer: está tudo fraco essa explicação aí. O Bibo ia dizer: começa de novo. Ou seja, dá para a gente fazer isso o resto da vida. Ou seja, ou você mergulha na escritura, ou você mergulha na vida de fé, ou você sempre vai viver raso na espiritualidade. Precisa mergulhar. Ô gente, se eu faço um culto desse aqui, e aí o Yuri está ali gravando, e aí enquanto eu gravo eu falo umas coisas bem bonitas, assim, que você brilhará. Gente, amanhã explode, todo mundo compartilha, e vocês vão para casa sem ter aprofundado na palavra de Deus. Não serve para nada, gente. Não serve para nada, eu prefiro que tenha 2 ou mais. Só que a gente aprofundando na palavra de Cristo, amém ou não? É assim que tem que ser. Presta atenção, o problema está no versículo 4, a solução está no versículo 6. Porque Deus que disse, aqui já eu fico louco. Deus que disse, eu não sei se você se lembra, mas ele construiu o universo do mesmo jeito, dizendo. Olha que lindo. Então, quando o apóstolo Paulo evoca o Deus que disse, ele está evocando o poder de construção. O apóstolo Paulo é embaçado. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: quando eu falo para vocês que Deus disse, eu estou dizendo que quando ele diz, a coisa acontece. Eu estou dizendo para você que quando ele diz, o nada vira tudo. Eu estou dizendo para você que quando ele diz, as coisas acontecem. E olha o que ele disse. Ele disse: das trevas resplandeça a luz. Aí o apóstolo Paulo diz, quando ele disse isso, ele mesmo resplandeceu onde? Em nosso coração,
Para quê? Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Calma. Ele disse: das trevas resplandeça a luz. E você sabe que essa não foi a primeira vez que ele disse isso. Em Gênesis ele já tinha dito, né? Era treva, era vazio. E aí ele disse: haja luz. Lá ele disse a primeira vez. E esse Deus disse de novo. Só que dessa vez ele disse para tirar a escuridão de você e te dar a luz. Por quê? Porque um cego, na vista dele, tem o quê, gente? Escuridão. Quando ele disse haja luz na escuridão de Gênesis 1, ele estava se preparando para dizer haja luz para a escuridão dos seus olhos. Ele não estava se preparando por não estar pronto, ele estava se preparando porque ia chegar a nossa hora, ia chegar a nossa vez. Ele sabia que aquela escuridão que ele estava desfazendo era quase nada. Aquela escuridão do princípio ele desfazer custou uma palavra. A escuridão, desfazer a escuridão do seu coração custou o filho dele. Desfazer a escuridão de Gênesis 1 não custou quase nada, custou uma palavra. Desfazer a escuridão do seu pecado custou o único filho dele. Ele sabia o que ele estava fazendo. Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, das trevas do Beto resplandeça a luz, das trevas do Júnior resplandeça a luz. O Deus que disse isso, ele mesmo resplandeceu onde? No nosso coração. Para quê? Para que fosse iluminado o quê? O conhecimento. Do quê? Da glória de Deus. Presta atenção, olha como é louco. No versículo 4, ele fala que o Deus deste mundo, o diabo, nos cegou para que não resplandecesse em nós a luz. E no versículo 6 ele disse que o Deus que tirou as trevas nos deu iluminação. Ou seja, o problema da retirada de luz foi corrigido com iluminação no versículo 6. No versículo 4 ele fala que nós estávamos cegos para o evangelho. No versículo 6 ele diz que foi iluminado o conhecimento. Ou seja, o problema foi resolvido. No versículo 4 ele fala que nós não tínhamos luz para ver o evangelho da glória de Cristo. No versículo 6 ele diz que foi iluminado o conhecimento da glória de Deus. No versículo 4 ele fala que nós cegos não vemos a imagem de Deus. No versículo 6 ele explica que agora a gente encontra a face de Jesus. Qual era o nosso problema? Nós estávamos cegos. Cegos dos nossos pecados, cegos de tudo aquilo que o diabo tinha nos feito parar de enxergar. O que é o Evangelho? O Evangelho é essa boa notícia. Qual? A de que Ele mesmo resplandeceu no nosso coração para que fosse iluminado o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Qual é a lasanha do Evangelho? Qual é a picanha do Evangelho? Qual é o hambúrguer do Evangelho de Jesus? A parte mais doce das boas novas de Jesus é Ele mesmo. A parte mais doce não é passar a vida eterna com Ele. A parte mais doce não é ser perdoado dos pecados. A parte mais doce não é voltar a ter esperança e não ser mais escravo. A parte mais doce é Ele. Porque a existência dEle é que permite todas essas coisas. Amém? Você está entendendo? O que é o nosso Evangelho? É a glória de Deus na face de Cristo, narrada pelo Evangelho. O Evangelho do Senhor é a glória de Deus na face de Cristo, narrada através do Evangelho das Boas Notícias. E essa verdade é transformadora quando a gente entende as implicações dela. Preste atenção. Se você acredita e você crê no que eu estou dizendo, e você crê, porque eu sei que você crê, é impossível você acordar de manhã sem esperança. É impossível. Por quê? Porque se você crê no ministério 1% de Jesus, é possível acordar de manhã sem esperança. Se você crê na igreja que você congrega, é possível acordar de manhã sem esperança. Se você crê no pastor que você segue, é possível acordar de manhã sem esperança. Agora, se você crê nesse rolê, se você crê que um dia o Deus deste mundo cegou as pessoas para não verem a glória de Cristo, e que Deus mesmo nos iluminou de novo para que a gente conseguisse enxergar, aí não dá para ficar sem esperança, porque tudo que precisava ter sido feito foi feito. O que Satanás fez e faz,
Ele cegou e cega as pessoas para que elas não vejam a glória de Deus na face de Cristo. É isso que Satanás faz. Satanás não faz, não é papel de Satanás fazer com que a promoção que você queria na empresa não venha. Não é papel de Satanás subir os juros do financiamento que você queria fazer. Nossa, aí o diabo agiu. Não, gente, não é esse o papel dele. Nossa, Satanás está agindo forte, meu time não ganha mais uma. Não, gente. Não, Satanás está agindo forte, está complicado as coisas para mim aqui, a gente não está vendendo. O concorrente abriu aqui do lado e ficou bom, a gente não vende mais. O papel de Satanás, o papel que ele cumpre nesse mundo é de cegar você para que você não veja a beleza da glória de Cristo. E o papel do Cristo é tirar de nós a cegueira para que a gente volte a enxergar as belezas da face dele. Esse é o Evangelho. Esse é o papel, é isso que a gente está vivendo. O que acontece quando eu declaro que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador? Eu abandono a cegueira e eu volto a enxergar. Um cego que volta a enxergar nem sempre enxerga 100% na hora, porque ele não sabia mais como era enxergar. Então é normal que, se você declarou que Jesus é seu Senhor, que você acredita que você tenha, é normal que você ainda dê umas tropicadas. É normal que você olhe e não enxergue. É normal, por quê? Porque você voltou a enxergar agora. E ele sabe disso. Todo o resto conduz para isso. Você era cego. E aí você começa, com essa explicação, a entender melhor a Bíblia que você lê. Porque em Mateus capítulo 13, verso 13, Jesus disse uma frase muito importante. Jesus disse assim, vocês vendo não enxergam. Lembra que ele diz isso? Está lá em Mateus capítulo 13, verso 13. Ele diz, olha, vocês ouvindo não ouvem, não entendem. Vocês enxergando não veem. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que o povo estava cego. O que é uma pessoa que vê, mas não enxerga? É um cego. Ele está vendo, mas ele não enxerga, Jesus sabia. Aí você começa a entender outras passagens. Isaías capítulo 53, verso 2, tem um texto famoso que você conhece, que diz assim, nele não se encontrou beleza alguma, nem formosura. Nada era bonito nele aos nossos olhos. Por quê? Porque a gente estava cego. E como a gente estava cego, a gente não vê a beleza nele. Como é possível que o próprio Deus de toda a eternidade se materializa em carne, vive por 33 anos e não peca? Como é possível que ele respeita a todos, ama a todos, serve a todos, faz milagres, e mesmo assim o penduram numa cruz? Como é possível? É porque estavam cegos. E não tinha ninguém enxergando o que estava acontecendo. O mundo estava cego. E a única pessoa capaz de devolver a vista era o próprio Jesus. Você viveu em algum momento, eu espero, o verso 6. Quando você foi iluminado pela glória de Cristo. E se você não viveu o verso 6, se nunca houve um dia em que você disse, uau, eu acredito em Jesus. Fique tranquilo, isso acontece no meio de pregações. Isso acontece no meio de podcasts, isso acontece no meio de cultos. Alguém está falando e de repente você diz, eita, eu acredito nesse negócio, eu não sabia que eu acreditava. Por quê? Porque só o Espírito Santo pode fazer isso. E aí você ouve e diz, caramba, eu acredito no que eu estou ouvindo. E talvez você está ouvindo isso depois, gravado. E pode ser que aí onde você está agora gravado, você está ouvindo o que eu estou dizendo e está pensando, uau, eu acredito nesse Jesus que ele está falando. É porque o versículo 6 de 2 Coríntios 4 está acontecendo na sua vida. E talvez acontecendo na sua vida, aqui, na vida de alguém aqui dentro hoje. Quando isso acontece, gente, a gente não vê ele mais como algo além de glorioso. Ele se torna maior que tudo. Enquanto o versículo 6 de 2 Coríntios 4 não acontece comigo e com você, a gente ainda não enxerga ele como tudo que ele é, porque a gente ainda está cego. Quando acontece, eu olho para Jesus e eu penso, uau, como é possível que eu não via isso antes? Quando isso acontece, eu começo a ter mais vontade de estar com ele. O que significa? De duas uma. Ou você já deixou de ser cego, e o Senhor já resplandeceu sobre você a luz que tira a escuridão, e por causa disso hoje você se alegra, porque você já crê, porque já foi iluminado sobre você isso, e se isso já acontece, você loucamente corre para Jesus todos os dias. Ou é isso,
Ou se você crê e essa vontade louca ainda não existe, você é convidado a todos os dias buscar essa vontade até que ela apareça. Não tem outra opção. Se você crê, de duas uma. Ou você já foi completamente iluminado pelo Senhor e por isso você só quer saber dele e pensa nele o tempo todo e tudo você quer saber de Jesus. Ou você é convidado a passar todos os dias buscando até que essa vontade apareça. Só tem essas duas opções. Só existem essas duas opções. Por quê? Porque quando eu deixo a cegueira, eu enxergo em Jesus o que os outros não veem. Quando você vê alguém mais apaixonado por Jesus do que você, fique em paz, é porque a cegueira dele está menor que a sua. Ele está enxergando características de Jesus que você ainda não enxergou. Eu conheço homens de Deus, mulheres de Deus que são muito mais apaixonados por Jesus do que eu. A minha esposa é amplamente mais apaixonada por Jesus do que eu. Amplamente. E você precisa ter humildade. Humildade de dizer, caramba, talvez o meu filho, talvez o meu genro, talvez a minha esposa, talvez a minha noiva, ama mais a Jesus e é menos cega para ele do que eu. Eu preciso chegar nesse nível. Eu digo isso para você porque eu tenho tranquilidade de dizer que isso acontece dentro da minha casa. A minha esposa ama mais a Jesus do que eu. A minha esposa chora diante de Deus mais do que eu. A minha esposa é mais sensível ao manifestar do Espírito Santo do que eu. Então o que eu faço? Eu olho para ela, dobro o meu joelho com a porta fechada e digo, Jesus, por gentileza, me deixe menos cego. Porque ela está menos cega que eu. Porque ela está te vendo com tanta alegria quando eu nem vejo. Porque ela já está enxergando a beleza do Senhor em coisas que eu não noto. Porque como é possível que a gente vai num lugar dar um passeio e eu digo que bonito e ela diz que maravilhosa a graça do Senhor nessa cachoeira? Eu digo que nervoso. Por que ela está vendo a graça do Senhor na cachoeira e eu estou vendo a água e pedra? É porque eu ainda estou cego. Eu ainda estou um pouco mais cego do que ela. O que significa? Você precisa ter humildade de olhar para quem é menos cego que você e dizer, eu vou com ele. Isso a gente faz junto. Isso só acontece junto. Porque daí quem está mais cego que você ajuda a enxergar. E quem está menos cego que você pede para aprender. Você fala, me deixa entender aí por que eu ainda não enxergo as coisas. Não está tudo bem se você fica casado e pensa que seu casamento é bom porque vocês aprenderam a lidar um com o outro. Não, você ainda está cego. Se o casamento está vivo até hoje é porque a graça do Senhor é derramada sobre vocês todos os dias. Não, a empresa está indo bem porque a gente criou umas estratégias, uma técnica, a gente dominou o mercado. Que é nada. O senhor mexe 2 dedos, vai os clientes tudo para outro lugar, vai todo mundo embora. Você faz a sua parte, mas quanto menos cego eu sou, mais eu olho e digo, rapaz, essa empresa só dá certo porque Jesus está aqui. Essa venda aqui de verdade, só o Espírito Santo de Deus para ter tocado no coração daquele cidadão lá. Por quê? Porque você começa, quando para de ficar cego, a enxergar Jesus em tudo. E aí de duas uma, meu amigo, ou você vai ficar maluco, ou você vai ficar discípulo. O mundo vai te enxergar como maluco e você vai se enxergar como discípulo. E que eles achem que a gente é maluco, não tem problema. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios que tem coisas, ele adiantou que o chorão diria, né? Só os loucos sabem. Para o mundo é loucura, mas para a gente é palavra da salvação. Deixa acharem você maluco. Ô gente, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, você está em culto, não, fora da sua cidade, um dia de chuva, é coisa de maluco, gente. Para quê? O que você ganha? O que você ganha? Você não ganha nada, você ganha só mais um pouco de livramento da cegueira. Eu enxergo mais alguma coisa. Se você vai embora daqui hoje um pouco menos cego, louvado seja Deus, tudo isso vale a pena. Porque você nunca mais vai ler 2 Coríntios 4 do mesmo jeito. Presta atenção. Tem uma parábola muito linda em Mateus 13, que é a parábola do talento perdido, tesouro perdido. O cidadão acha um tesouro num terreno. Aí ele descobre que o tesouro está lá, o terreno não é dele. Aí o que ele faz? Ele vende as paradas dele para comprar o terreno onde está o tesouro. Quem olha de fora pode dizer assim, para que comprar esse terreno, gente? Tem nem habite, não tem nada. Para que comprar esse terreno? Não está nem com alvará. Para que ele vai comprar esse terreno? Só que a pessoa sabe que naquele terreno tem um tesouro que ninguém sabe que está lá. Ela sabe. Aí o que ela faz? Ela vende tudo que é dela. Para quê? Para comprar o terreno. Porque ela quer o terreno? Não, gente, porque ela quer o tesouro que está dentro do terreno. O que significa? Quando eu encontro o tesouro, eu me desfaço de tudo
para que eu tenha o lugar onde está esse tesouro. Se eu não enxergo Jesus como esse tesouro, eu vejo alguém indo para a igreja e digo, credo, para que ir para a igreja de novo? Se eu não enxergo esse tesouro, eu vejo alguém com a Bíblia e eu digo, credo, que religioso, não larga essa Bíblia. Se eu não entendo que existe um tesouro dentro do terreno, que sou eu não entrego a minha vida dioturnamente para Jesus. Eu preciso entender que nesse terreno tem um tesouro. E que já que nesse terreno tem um tesouro, eu me desfaço de tudo. Para quê? Para ser dono do terreno. Porque o tesouro está aqui. O que significa que eu preciso ser dono desse corpo para entregar ele para Jesus. Eu preciso ser dono dessa vida para colocar ela aos pés de Jesus. Agora preste atenção. Você possivelmente não é mais cego. Porque algum dia você começou a crer em Jesus. Porque algum dia você teve um encontro com Jesus. Talvez você nem sabe que esse encontro aconteceu algum dia. Parece que você sempre creu assim. Tipo, Deus é Deus, eu sempre acreditei. Um dia ele iluminou seu coração. Ou não. Ou ele está escolhendo o dia de hoje para iluminar seu coração. São as duas opções. A cada vez que eu busco o Senhor, eu tenho mais impressão de que eu não sou convertido. Quanto mais eu me converto, menos convertido eu acho que eu sou. Cada culto que eu vou, eu penso, eu devia me converter de novo, rapaz. E quando você tiver a sensação de que você precisa se converter de novo, fique em paz que está tudo certo. Porque enquanto você estiver vivo, vai dar... Gente, Pedro pediu para ser batizado de novo. Pedro já tinha sido batizado e Pedro disse, faz mais uma vez, porque eu estou precisando dar uma lavada. Aí Jesus disse, não é assim, meu amigo, você que já tomou banho, só lavar os pés está resolvido. Só que dentro de... O que significa esse pedido de Pedro? De ser batizado de novo? Cara, significa ele dizendo para Jesus, ainda não está bom. Eu estou vendo que eu sou meio ruim. E ele tinha razão. Porque ele ainda ia negar o homem 3 vezes. Ele já sabia que ele era bicho ruim. Ele já sabia que a natureza dele ainda era caída. Então ele disse, me batiza de novo, aí vai. E se eu bem conheço Pedro, ele deve ter pedido isso para Jesus umas 20 vezes. Ou mais. Ele deve ter dito várias vezes. Porque quanto mais você tem sede de enxergar, mais revela que você está com Jesus. Agora presta atenção. Você aqui, de duas uma, ou você já foi livre da cegueira e agora você busca o Senhor todos os dias, ou você precisa pedir para que o Senhor revele isso para você. Agora tem um negócio que é embaçado. Eu não sou capaz de tirar a cegueira de você, nem de ninguém. Nem o Jonathan. Nem ninguém. Só Deus. E é agora que a gente volta para o versículo 5. A gente leu o 4 e a gente leu o 6. E agora a gente volta para o versículo 5. No versículo 5 está escrito: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Vamos lá? Nós, eu, para você para quem toma café com você na empresa e você fala de Jesus, você no seu story, no seu reel, você, nós, o que a gente não faz? Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, como Senhor. Quem é Senhor? É quem domina. Então nós pregamos Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Ou seja, a iluminação que o ser humano precisa para que ele largue uma vida de pecado, para que ele se encontre com Jesus, para que ele torne-se discípulo de Jesus, somente o próprio Jesus pode fazer. E aí talvez o seu pensamento seja, então ferrou. Então ferrou. Porque eu conheço alguém, e você conhece alguém, que você queria que vivesse com Jesus, que você queria que enxergasse Jesus do jeito que você enxerga, que você gostaria muito que aquela pessoa tivesse um encontro verdadeiro com Jesus, e ela nunca teve. E talvez você já orou por isso muitas vezes. E talvez seria muito bom se essa pessoa tivesse um encontro. E você não tem o que fazer, porque só o próprio Jesus é capaz de iluminar essa pessoa. Então, aparentemente, nós estamos de mãos atadas. Só que presta atenção. Só Jesus pode devolver a vista para uma pessoa cega espiritualmente.
O que significa, gente? Significa que talvez você já convidou a pessoa, você já orou por ela, você já mandou versículo bíblico. E mesmo assim a pessoa não vai para Jesus. Porque só o Senhor pode devolver a vista. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer. Só Jesus pode dar a vista. Mas a gente pode dar algo para a pessoa ver. Só Jesus devolve a capacidade dela enxergar. Agora, eu e você somos capazes de dar algo para ele ver. Por exemplo, hoje, sábado, 18 de maio, você está aqui. Aí você posta um story que está aqui, ou na segunda-feira você conta para alguém, e aí alguém pergunta, o que você foi fazer lá? O que era aquilo lá? Você pode dizer assim, um evento. Ou você pode dizer assim, sempre que eu posso eu vou em algum lugar que dá para dar culto para Deus, que é muito importante para mim. Desde que o Senhor me encontrou, eu nunca mais fui o mesmo, então eu preciso ir lá e fazer meus cultos para Ele. Pode ser que a pessoa olhe para você e não entenda nada. Pode ser que a pessoa ria de você. Pode ser que a pessoa critique você. Pode ser que a pessoa seja sabichona e diga, eu tive minha fase disso aí também. Eu já fui bem religioso. Dane-se o que a pessoa vai responder. Se ela estiver cega, a resposta vai ser ruim, independente do que você falar. O seu papel não é fazer ela ver, o seu papel é dar algo para ela ver, caso Deus tire a cegueira. Se Deus quiser tirar a cegueira da pessoa, Ele tira. Só que se Ele tirar, é importante que ela tenha o que ver. E é importante que ela tenha o que ver em você, já que você está vivo. Não é para ter o que ver no Guilherme que você vem no culto. Que Guilherme, caramba, ela tem que ver em você. Se Deus tirar a cegueira dela, ela precisa ter o que enxergar em você. O que significa? Tem alguém que você ama que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não serve Jesus, que ainda não tem uma vida. Não, mas a pessoa acredita em Deus. Gente, acreditar em Deus, o diabo também acredita, isso está na Bíblia. Está na Bíblia, que ele também, o diabo também, aliás, acredita mais que a gente. Bem mais que a gente, porque ele já viu bem mais coisa que a gente. Não é acreditar em Deus. Não é ter fé em Deus. Não, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Não. Se você acredita em Deus há 1 ano, e esse acreditar em Deus nunca te fez ser mais íntimo, procurar ser mais íntimo de Jesus, você ainda está cego, você não foi iluminado. E você precisa orar todos os dias ao Senhor, pedindo, Senhor, por gentileza, me ilumine, porque eu ainda estou cego. Guilherme, mas como eu vou fazer isso se eu não sinto nada? Não é sobre o que você sente, é sobre o que você crê. Você primeiro crê, depois sente. A igreja, muitas vezes nos nossos dias, tem querido primeiro sentir, para depois crer. Não, me convida para o seu culto. Se eu sentir alguma coisa, daí eu creio. Não é essa a ordem. Não é. A ordem é primeiro eu creio. E aí porque eu criei, eu busco a Deus não sentindo nada. E porque eu crio, eu fecho a porta do meu quarto e eu oro mesmo que eu não sinto nada. E porque eu creio, eu leio a Bíblia mesmo que eu não sinta nada. E porque eu creio, eu vou no culto mesmo que eu não sinta nada. E porque eu creio, eu digo não para o pecado mesmo que eu não sinta nada. E porque eu creio, eu abro mão de mim mesmo que eu não sinta nada. Até que um dia Deus tire a cegueira de mim, daí eu sinto alguma coisa. As pessoas querem que Deus faça todo o serviço para daí elas começarem a ficar bem felizes. Não é assim que funciona. O preço que precisava ser pago para que a sua cegueira pudesse ser retirada já foi pago. Agora, se você ouve o que eu digo e pensa, eu creio, mas eu não sinto nada. Eu creio, mas eu ainda não tenho vontade de buscar o Senhor. Eu creio, mas a rotina ainda me tira do Senhor. Fique em paz. O Senhor já sabe que você crê. Agora é só você buscar. Só que precisa buscar com essa consciência, senão vira religiosidade. Eu escuto muita gente dizendo assim, nossa, essa semana não deu tempo de tirar meu tempo de devocional. Se você diz essa frase é porque você ainda não está iluminado como você poderia estar. Porque o dia que você estiver iluminado como você poderia estar, você não vai dizer, nossa, não tirei meu tempo de devocional. Não, você vai dizer, caramba, que saudade de Jesus. Eu não preciso me lamentar por uma semana eu não consegui tirar tempo para a Camila. Eu preciso me lamentar dizendo, caramba, que saudade da Camila. Eu não me lamento dizendo, caramba, faz 2 meses que eu não vejo meu pai. Não, eu me lamento dizendo, que saudade do meu pai. Se você ainda precisa se policiar para buscar o Senhor, é porque está na hora de orar e pedir para Ele iluminar mais você. Para que esse caramba, eu não busquei Deus, seja substituído por que saudade de papai. Caramba, eu preciso achar uma porta.
a primeira porta possível para eu fechar e ficar com meu pai. Esse é o convite do Senhor. Não há nenhum problema em ser discípulo de Jesus há 20 anos e ainda achar que precisa ser iluminado. Eu também acho. Eu também acho que tem umas partes da minha cegueira que ele ainda precisa tirar. Porque se ele já tivesse tirado, eu enxergaria a grandeza dele. E se eu enxergasse, eu buscaria mais ele. Se eu enxergasse. A minha oração e a sua precisam ser, não para que ele não tenha ira de nós, mas para que ele nos tire a cegueira. Bom, e agora, para encerrar, nós vamos voltar à ilustração. Eu tropecei nas roupas e eu briguei com a minha esposa por ter tropeçado nas roupas dela. Depois eu descobri que eram minhas. E depois eu percebi que eu cometi vários erros. Primeiro foi largar a roupa, depois foi tropeçar, depois foi brigar com ela. E agora eu entendi que eu preciso pedir perdão. E aí eu perguntei para você quais são os motivos para que eu peça perdão. E talvez esse motivo seja porque eu quero que a minha consciência não esteja pesada. Puxa, errei aqui com meu marido, errei aqui com a minha esposa, e eu vou pedir perdão para a minha consciência não ficar pesada. Eu vou pedir perdão aqui para que a minha vida sexual não seja afetada. Eu vou pedir perdão para que eu não tenha uma represália dela. E todas essas respostas estão erradas. Porque todas elas desonram a minha esposa e tem a ver apenas comigo. Nenhuma dessas é para torná-la grande. Então, qual é a resposta certa de por que eu quero ser perdoado pela minha esposa? A única resposta certa possível a essa pergunta é que, sendo perdoado, eu encontro o único jeito de voltar a desfrutar dela. Não do que ela me proporciona, mas a desfrutar dela. Se ela não me perdoar, eu não posso desfrutar da alegria dela comigo. Ela pode me servir do mesmo jeito, mas a alegria eu não terei de volta. Se ela não me perdoar, ela pode ter vida sexual comigo, mas ela não terá a alegria e a paz e a bênção no coração. Ela pode me tratar bem mesmo assim, porque o coração dela é bom, mas se ela não tiver me perdoado e eu não tiver pedido perdão, eu não tenho como desfrutar dela integralmente. E esse precisa ser o motivo pelo qual eu peço perdão. Aí, se dessa forma eu peço perdão e ela me perdoa, instantaneamente nós voltamos a desfrutar um do outro. E a paz volta. Porque um pediu perdão e o outro perdoou. Da mesma forma acontece conosco diante de Deus. Eu pequei. Eu fui cegado por Satanás. E eu não enxerguei mais a beleza da glória de Deus na face de Cristo. E eu preciso ser perdoado, porque o clima não está bom. O clima não está bom porque eu pequei, o clima não está bom porque eu me desviei. Por que eu quero o perdão de Deus? Se eu quiser o perdão de Deus para que eu não vá para o inferno, essa resposta está errada. Se eu quiser o perdão de Deus para que Ele me prospere na empresa, essa resposta está errada. Se eu quiser o perdão de Deus para que Ele encontre o namorado, a namorada que eu estou procurando, essa resposta está errada. Se eu quiser o perdão de Deus para que meus filhos não se desviem do caminho, essa resposta está errada. Não, eu quero o perdão de Deus para que eu tenha uma carreira de sucesso. Essa resposta está errada, porque eu não estou interessado em Deus com essas respostas. Eu estou interessado no que Deus pode me dar. A resposta certa nunca vai ter a ver com o que Deus pode me dar, vai ter a ver com Deus. Eu quero que Ele me perdoe para que eu volte a desfrutar com Ele. E se eu desfrutar com Ele, todo o resto eu vou ganhar. Nós precisamos tomar muito cuidado para não nos tornarmos pessoas que querem apenas o que Deus pode nos dar. E se eu não me dedico a conhecer do meu Jesus todos os dias, é porque algum traço de cegueira
ainda faz com que eu procure as coisas que Ele pode me dar e não Ele mesmo. Qual é a melhor parte do Evangelho? A melhor parte do Evangelho é o próprio Jesus. A melhor parte do Evangelho é que você foi cegado, mas o próprio Jesus te iluminou. E se ainda não iluminou, talvez está fazendo isso agora. Porque talvez você crê em Deus há muito tempo, mas talvez você nunca entendeu o que aconteceu. E isso aqui, se você acredita, um dia aconteceu. Um dia, se você crê que Deus é seu Pai, que Jesus Cristo é o Filho de Deus vindo à Terra, que morreu e ressuscitou, se você crê, é porque um dia você estava cego e Ele te iluminou e te tirou da cegueira. E se você nunca declarou isso com a sua boca, você precisa declarar. Porque esse é o maior presente, essa é a maior bonança que existe na Terra. Se você hoje crê, alegre-se, você foi iluminado. Você foi tirado da cegueira, você foi tirado da escuridão. E se você hoje tem dúvida se isso aconteceu algum dia, eu tenho uma boa notícia. Se esse pensamento está na sua mente agora, possivelmente é porque ele está fazendo isso agora. Possivelmente é porque no meio da sua escuridão ele está dizendo: ei, eu sou essa luz, eu te trouxe até aqui. Porque talvez você crê em Deus e vai para a igreja uma vida inteira, mas talvez você nunca entendeu o que aconteceu de verdade e agora você está entendendo. O que aconteceu de verdade é que você foi cego. É cego muito tempo, por causa da ação do maligno. E o que acontece de melhor é que a iluminação que tira essa cegueira foi paga por um alto preço no seu lugar. Hoje de duas uma. Ou você vai daqui tendo certeza de que Ele te iluminou e que não faz sentido viver como se fosse cego. Ou você vai embora daqui tendo certeza de que Ele está te convidando hoje a deixar de ser cego. A quem já não era mais cego, a chamada: comporte-se como quem enxerga. Já que você foi iluminado faz 10 anos, 20, 50, já que você crê e foi iluminado e tirado da cegueira há tanto tempo, comporte-se como quem enxerga, não como cego. E se você foi cego até hoje, existe uma luz para você, em nome de Jesus. Fique de pé.